E aí galera da internet, professor Davidson de volta para a gente fazer mais um vídeo de segundo reinado. Já é o quarto vídeo que está no nosso canal. Assista os outros, vê na sequência certinho, você vai entender bacana. Não vai precisar ir em outro canal para aprender o segundo reinado. Beleza? Então, Império do Brasil, segundo reinado, Dom Pedro II, pequenininho, maiorzinho, velhinho, 1840 e vai até 1889. E hoje a gente vai trabalhar dois assuntos: Guerra do Paraguai e a crise e o fim do segundo reinado. Segura a peteca aí, inscreva-se no canal do Lembrador. Então bora lá. Guerra do Paraguai vai durar de 1864 até 1870. Brasil, o Império Brasileiro, como ele era o país mais forte da América Latina, ele atuava como um imperialista, né? Imperialista é o quê? É aquele que quer dominar outros territórios. Assim como hoje os Estados Unidos fazem isso, o imperialismo norte-americano, o Brasil, de certa forma, fazia isso nessa época. Ele tentava, o quê? Subjugar os outros países da América Latina, só porque ele era maior, mais potente economicamente, tá bom? Então bora lá. Aqui, ó, a Batalha do Havaí, 1877, está exposta na parede do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Tá? Uma das batalha grandiosa dentro da Guerra do Paraguai. Tá bom? Então, bora lá no mapinha. Quem é que estava disputando esta guerra? De um lado, o Paraguai, sozinho. Tá? Do outro lado, a Argentina, Uruguai e o Empire of Brazil. E o Brasil, o Império Brasileiro. 3 contra 1. Que covardia, hein? 3 contra 1, a gente não dá, né? Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? Tá? Interesse das jovens nações sul-americanas na região do Rio do Prata, Brasil e Argentina. Qual a região do Prata? Isso aqui, ó, tá? É uma região estratégica, tá bom? Que era perto do Oceano Atlântico, tá? E o Oceano Pacífico do lado de cá. Então tinha era uma região, né, que para o comércio era excepcional, tá bom? Então tinha interesse aí nesse negócio, tá? Interferência do Brasil na Guerra Civil do Uruguai em 1864, depondo o presidente eleito e articulando junto à elite uruguaia a posse de um presidente pró-governo do Império Brasileiro. Olha o Brasil como é que era imperialista. Fez aqui igual os Estados Unidos já fizeram com grande parte do mundo. Interferência política. O Uruguai estava em guerra civil. Sem guerra civil, deixa eles brigarem. É lá dentro. Tá? E o que o Brasil vai fazer? Vai ajudar a depor o presidente eleito democraticamente e vai ajudar a colocar um governo que era do lado do Império do Brasil. Tá? Isso vai desagradar o Uruguai, isso vai desagradar principalmente ao Paraguai, gente. O interesse aí é do Paraguai, ou seja, o Brasil estava cercando o Paraguai. O Brasil está em cima, o Uruguai lá embaixo. Agora tem um presidente pró-Brasil e o Paraguai estava aqui no meio. Agora só faltava a Argentina, né? Invasão do presidente do Paraguai, Solano Lopes, no Mato Grosso, 1864 a 1868, e a detenção de um navio brasileiro pelos paraguaios. O Paraguai vai fazer uma retaliação ao Império Brasileiro pela intervenção que ele fez no Uruguai. Tá certo? Vai entrar lá com milhares de homens, de soldados, tá bom? No Rio Grande do Sul, tá bom? E vai, ou no Mato Grosso, né? E vai deter um navio brasileiro, tá? Que mais? Aí vai se formar duas alianças. De um lado, como eu já falei, Brasil, Argentina e Uruguai, né? Dom Pedro II, Bartolomé Mitre e Venâncio Flores. De Flores não tinha nada, valente que só. E do outro lado, o Paraguai, Solano Lopes. Era um ditador. O cabo era duro, tá? Mas não queria perder para esses 3 caras aqui. Tá certo? Bom, os desafios da guerra para o Império do Brasil. Para o Brasil, o que significava isso aí? Tá? Recrutamento. Quem iria para a guerra? Exército ou a Guarda Nacional? Né? O exército era meio que deixado às traças pelo imperador. A Guarda Nacional era queridinho do imperador. Mas na hora da guerra agora, quem foi? O exército brasileiro, né? Escravos foram, ex-escravos foram, descendentes de escravos, membros da elite foram.
A elite, quase nada. A elite recebeu dinheiro do governo brasileiro para mandar os seus escravos irem em seu lugar. Olha só que beleza, hein? E os escravos foram com a promessa de que, quando voltassem, seriam libertados. Tá bom? Em 6 de novembro de 1866, o decreto número 3.725 concedeu liberdade gratuita aos escravos da nação que pudessem servir na guerra. Gratuita para o escravo. Mas o senhor era indenizado. Ele ia perder seu escravo assim? Ele tinha comprado, né? Então, bora lá. Olha só que interessante esta charge criada lá no Paraguai contra o Brasil. Ó. Na época da guerra, no Paraguai, o negro era, antes de tudo, o inimigo. Olha como é que eram racistas, né? O exército brasileiro era o exército macacuno, ou seja, um exército de macacos, porque tinha muitos negros, né? E seus líderes, segundo a propaganda lopista de Solano Lopes, macacos que pretendiam escravizar o povo paraguaio, conduzindo-os da liberdade à escravidão. Então, para os paraguaios racistas, o exército paraguaio, o exército brasileiro, tá? Era um exército de macacos que estava vindo para quê? Escravizar o povo paraguaio. Tirar da liberdade e escravizar o povo paraguaio. Tá aqui a charge, né? A charge tá aqui, ó. O imperador, né? A galera toda, ó. Que beleza, hein? Aqui é o Almirante Tamandaré, né? Almirante Tamandaré. E esse aqui com a coroa, do lado aqui é Dom Pedro II. E aí? Né? A galera lá do Paraguai estava chateada com o Brasil, porque o Brasil, né, era o principal país da América Latina, né, o grande, e estava fazendo essa covardia com o governo paraguaio. Então eles faziam essas charges aí, né, e criticavam bastante o governo brasileiro e o exército brasileiro, né? Tá certo. Resultado da guerra. População masculina do Paraguai, ou paraguaia, é praticamente dizimada. Gente, mais de 90% da população masculina do Paraguai, ela morreu na guerra. Ou seja, ficou praticamente somente a população feminina no Paraguai, né? Brasil e Argentina anexam territórios do Paraguai. Então pegou algumas áreas, não pegou o Paraguai inteiro, né? Agora algumas áreas do Paraguai, o Brasil anexou e outra área, o Brasil, ou a Argentina também pegou, né? Aqui, ó, território cedido pelo Paraguai ao Brasil. Então esse pedacinho aqui, ó, o Brasil pegou, era do Paraguai. Território cedido pelo Paraguai à Argentina. Olha, duas partes grandes, né? O Oceano Atlântico, lá de cá, e o Oceano Pacífico, tá bom? E o Paraguai aqui no meio. Beleza, então perdeu. Além de morrer quase toda a população masculina, ainda teve que entregar territórios, tá? Efeito para o Brasil. O que essa guerra nos deu? Negros e escravos retornam do combate debatendo sobre sua cidadania. Isso é um ponto importantíssimo. Quando os negros voltaram vitoriosos dessa batalha, quando eles chegaram no Brasil, chegaram inchados de moral, né? Então começaram a cobrar a libertação não apenas deles, que já tinham ganhado, né? Mas direitos sociais, direitos políticos, a libertação dos outros escravos que ainda persistiam no Brasil imperial. O exército saiu fortalecido da guerra e começa a seguir o quê? Exigir mais reconhecimento econômico e reconhecimento político. Econômico por quê? Porque o exército não recebia investimentos. Pouquinho, a Guarda Nacional que ganhava mais dinheiro. E político, ele queria votar e ser votado. Tá bom? Como o imperador não vai atender às reivindicações, o exército vai começar a apoiar o movimento republicano no Brasil, tá bom? Além dos negros também. Queda da popularidade do imperador, notícias da maldita guerra. Então, Dom Pedro II, por conta da Guerra do Paraguai, ele vai perder popularidade, porque o Brasil só morreu gente, gastou rios, fundos e rios de dinheiro, e ganhou aquele territóriozinho de nada, que não servia praticamente para nada, né? Então a popularidade do imperador diminuiu por causa disso. 1870, o início da crise do Império de Dom Pedro II. Como é que começa? Fim da Guerra do Paraguai.
né? Ápice dos debates sobre a cidadania e sobre o abolicionismo, sobre o fim da escravidão. Ou seja, a partir de 1870, as rodas de intelectuais nos bares, nos cafés, nas ruas, no trabalho, a galera estava falando em abolicionismo e estava falando também de república. Tá bom? Surgimento do movimento republicano, né? Os partidos republicanos, Partido Paulista Republicano, PRP, tá bom? Crises da política e religiosa, isso aqui vai ser fundamental para a queda de Dom Pedro II, e a gente vai ver ela agora, já. E reivindicação dos militares, os positivistas, os militares positivistas, ideia criada pelo Auguste Comte, lá na França, que falava assim, ordem, para ter progresso tem que ter ordem na sociedade. E os militares adoraram isso. Tanto que a nossa bandeira tem lá o lema ordem e progresso. Bom? Questão religiosa. O que aconteceu? Que a Igreja Católica ela vai romper com o Império de Dom Pedro II. Mesmo tendo o seu nomezinho lá na Constituição, né? A Igreja Católica é a religião oficial do Império Brasileiro. Mas vão romper, né? Década de 70 vai acontecer essa briga, essa contenda, essa querela entre a Igreja Católica e o Império Brasileiro. Por quê? Tá? Porque o poder brasileiro tinha lá, o Império Brasileiro tinha um beneplácito e o padroado. Beneplácito e o padroado. Ou seja, esses dois institutos permitiam que o imperador intervisse nas decisões da igreja. Né? Qualquer decisão da Igreja Católica dentro do Brasil, o imperador tinha que assinar embaixo. Ah, professor, mas se o Papa mandou, o imperador não pode apitar, né? Pode, pois o Papa determinou que os maçons no Brasil não poderiam participar da missa e a igreja. Mas aí, o Dom Pedro II, ele era maçom e uma galera era maçom, falou, não aceito não, esse papel aí eu não assino. Aqui no Brasil, os maçons vão continuar a frequentar a igreja. Aí, pronto, rachou. A Igreja Católica não apoia mais Dom Pedro II. Tá bom? E os militares também não vão apoiar mais Dom Pedro II. Olha só a declaração de Ângelo Agostini, de 1887. Não se trata de disciplina, mas sim de uma questão de honra e dignidade para o exército. Por isso, não estamos dispostos a recuar. Estava valente, né? Pois para o governo trata-se de uma questão de capricho e por isso mesmo não estou disposto a recuar. Luz, dá cá toda essa papelada sobre a questão militar. Eu chimpo-lhes um discurso tamanho que com certeza eles não aguentam. Pegam no sono, amolecem, fatigam-se e se calam. Certo? O exército, quando ele volta da Guerra do Paraguai vitorioso, ele volta com a moral elevada. Vai querer dinheiro para sua estrutura e vai querer participar da política, que ele não podia participar segundo a Constituição de 1824. Tá? Agora eles querem votar e ser votado. Tá bom? E o imperador não vai dar esse privilégio para eles. Então o que vai acontecer? O exército também vai romper com o Império Brasileiro. Né? Ou seja, o exército, o Dom Pedro II, o Império Brasileiro vai perder a Igreja Católica, vai perder Dom Pedro II, vai perder o apoio dos fazendeiros do Oeste Paulista, tá? Que queriam o fim da escravidão, que já estavam considerando o Império como algo atrasado, tá? Porque eles já estavam contratando imigrantes europeus para trabalhar na lavoura de café. Isso começou depois da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Então esses fazendeiros vão começar a se bandear para o lado de quem? Da República também. Então, o exército foi, a igreja foi defender a República e muitos fazendeiros também foram defender a República Brasileira, ou seja, romper com o imperador Dom Pedro II. Efeito das crises. O império foi perdendo o apoio da igreja católica e do exército, além dos fazendeiros, né? O exército, republicanismo e positivismo. Tá? Quais as ideias que estavam ali permeando? As ideias republicanas penetram o exército. Né? O ideal republicano se cristaliza com a concepção positivista da sociedade. O que é uma concepção positivista da sociedade? De que a sociedade ela só chega ao progresso, ao desenvolvimento, a partir
de uma ordem social dada principalmente pelas pesquisas científicas naturais, tá? Ordem e progresso. Fundação do Clube Militar em 1887. Um clube militar republicano. Este é o detalhe, né? Positivista e republicano. E aqui a foto do Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal que vai proclamar a República no Brasil em 1889. Positivismo, tá? O que tem de principal aqui, ó? A principal ideia do positivismo era a de que o conhecimento científico devia ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro, tá? Crenças, essas religiosidades, isso aí atrapalhava no progresso de uma sociedade, tá? Quem foi que criou isso aí? O francês Auguste Comte, tá? E essas ideias vão permear as mentes dos militares que vão proclamar a República aqui no Brasil, tá bom? 15 de novembro de 1889, proclamação da República. O Marchar de 1882, né? A crise do Império, Dom Pedro II já caindo do trono, tá? Marchar de 1890, depois que ele já tinha caído, já estava na República, né? Dom Pedro II segurou na menina. O que é isso? É para tentar reverter a imagem do Pedro II, né? Mostrar como um carismático, de que o povo queria ele, essas coisas todas, mas ele não estava mais no Brasil. Foi uma imagem criada apenas. A menininha sorrindo aqui e tal, mas já era para o Dom Pedro II, beleza? Bom, então a gente para por aqui, né? A gente encerra o segundo reinado, né? Nós vimos 4 vídeos do segundo reinado, falamos de várias ideias e hoje a gente finaliza isso aí, beleza? Quiser aprender mais, volte lá no primeiro vídeo, segundo reinado 1, depois vai para o segundo reinado 2, segundo reinado 3 e o segundo reinado 4, beleza? Vai lá no canal do Lembrador, foca no Lembrador, inscreva-se no canal, dê like nos vídeos, comente e compartilhe com a galera, beleza? Um abraço, até a próxima aula.